O grupo de analgesia e cuidados paliativos do Hospital da Unimed tem por objetivo cuidar dos pacientes que apresentam dor. O Dr. Daniel Volkinde é o médico responsável por esta equipe. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer, uma grande satisfação poder expor esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no Hospital da Unimed e nos outros hospitais também aqui de Caxias do Sul, beneficiando aqueles pacientes que têm dor, que é uma entidade muito comum, quem não sentiu dor na vida ainda, e que precisam de tratamento. Como é que este grupo surgiu, doutor Daniel, e quem faz parte dessa equipe multidisciplinar? Como é que o grupo atua? Nós idealizamos esse grupo em meados de 2010, no Hospital da Unimed, vendo a necessidade de tratar aqueles pacientes que se encontravam internados com um manejo que não estava sendo suficiente para aliviar o seu sofrimento em relação à dor. Então, conversei com alguns colegas e resolvemos, então, baseado em protocolos internacionais, montar um grupo dentro do hospital, mas que atendesse também os outros pacientes que estivessem em outros hospitais e também nos nossos consultórios. Esse grupo hoje ele é formado por 3 anestesiologistas, por um médico fisiatra, por uma enfermeira, uma farmacêutica, por fisioterapeutas, um neurocirurgião e também por uma psicóloga. Então a gente tem um atendimento multidisciplinar desse paciente, cada profissional contribuindo com seu conhecimento para trazer o benefício do alívio da dor desse paciente. Doutor, é possível eliminar ou aliviar qualquer tipo de dor? Porque muitos dos que se queixam não apresentam nenhuma causa orgânica, nada aparente. E o tratamento com analgésicos, ele acaba não oferecendo muitas vezes resultados eficientes, né? Bem, para que a gente possa trazer uma ideia mais formalizada de dor, a gente tem que dividir a dor em dor aguda e dor crônica. A dor aguda é aquela dor que a gente desenvolve e a gente experimenta quando a gente tem um ferimento, por exemplo, ou tem uma queimadura, ou encosta numa superfície aquecida. Então, isso desenvolve uma dor aguda e nos faz nos afastarmos dessa fonte de calor, por exemplo. Essa dor aguda, via de regra, ela é autolimitada. Ou seja, ela vai melhorar com o passar dos dias se a gente não fizer nada. Porém, a gente administra analgésicos para acelerar esse processo e para fazer com que esse processo não se amplifique e venha se transformar numa dor crônica. Então, quanto ao alívio, a gente tem a possibilidade de aliviar praticamente todos os tipos de dor. Algumas situações onde a dor está envolvida dentro de um processo de doença grave, por exemplo, a dor oncológica relacionada ao câncer, às vezes a gente não consegue deixar o paciente completamente sem dor, mas a gente consegue atenuar esse estímulo doloroso para que ele tenha a possibilidade de melhorar a sua qualidade de vida e até conviver com a dor de uma forma, vamos dizer assim, harmônica. A dor crônica é aquela situação onde a dor deixa de ser um sintoma e passa a ser a própria doença. Então o paciente passa a sofrer uma situação onde a dor ela é constante, via de regra sem alívio, e que lhe traz incapacidade para o trabalho, incapacidade para o convívio social, gerando uma série de comemorativos, como por exemplo depressão, que vai levar ao afastamento do convívio, uma retração da sua vontade de fazer as coisas, e isso vai trazendo uma interpretação diferente da dor, onde a gente acaba criando um ciclo que essa dor acaba sendo cada vez pior para esse paciente na sua interpretação. Então ela não se instala necessariamente depois de um trauma sofrido pelo paciente, por exemplo? Necessariamente não, mas a dor aguda, quando ela não é tratada adequadamente no caso de um trauma, ela pode se tornar uma dor crônica. Por exemplo, no pós-operatório de uma cirurgia, se o paciente não tem o tratamento adequado da dor aguda, ele pode desenvolver em determinados casos dor crônica, principalmente cirurgias sobre o tórax, cirurgias que necessitam da abertura do osso externo, como as cirurgias cardíacas. Isso podem levar a processos de dor crônica. Outras causas de dor crônica são doenças infecciosas. Por exemplo, herpes zoster é uma doença que popularmente é chamada de cobreiro, onde o paciente desenvolve uma dor crônica, que se não for adequadamente tratada, vai lhe levar a ter essa dor por muitos meses e trazendo então toda
a incapacitação que essa dor promove. Então a ideia é que a gente aborde a dor crônica como uma entidade doença, não como um sintoma apenas, para tentar tratar a causa dela e assim fazer com que o paciente tenha o melhor alívio possível dessa dor. Quais são os tratamentos mais indicados? Ainda são medicamentos via oral, como analgésicos, por exemplo? Sim, o tratamento da dor ele começa preferencialmente pela via oral. E ele segue uma orientação da Organização Mundial da Saúde, onde existe uma escala analgésica, onde nós iniciamos com medicamentos com uma potência menor e vemos a resposta do paciente, e se vai aumentando a potência desses analgésicos e associando outros fármacos de acordo com a resposta desse paciente, até que a gente chega no momento que temos que lançar mão de técnicas anestésicas para o tratamento da dor. E aí a gente já tem, nesse caso, uma situação mais definitiva para o alívio da dor, principalmente nesses pacientes oncológicos. Agora, esses analgésicos podem causar dependência? Quando utilizados de forma inadequada, por exemplo, altas doses por períodos prolongados de tempo, sem promover o alívio adequado, eles podem trazer, sim, a dependência do fármaco. Então, o que acontece? O paciente passa a dizer que tem dor, mesmo que ele não esteja sentindo, para receber aquele medicamento. E aí a gente fica, como médico que trata a dor, numa situação que a gente não consegue, muitas vezes, discernir se o paciente está usando do seu sintoma para receber o medicamento ou se realmente ele está com dor. A anestesia ela é baseada na analgesia para que o paciente possa ser submetido a uma cirurgia, por exemplo. Então nós temos alguns tipos de anestesia. Vamos pegar a anestesia geral. A anestesia geral é aquela anestesia onde o paciente fica inconsciente durante o ato cirúrgico e dentro dessa anestesia ele tem a hipnose, que é o fato de estar sem consciência, a analgesia, ou seja, ele não sente dor, ele não percebe o estímulo doloroso, o bloqueio dos estímulos que são gerados pelo trauma cirúrgico, também a gente promove uma proteção ao organismo para que ele tenha uma resposta controlada ao trauma cirúrgico, porque o organismo ele não sabe que aquele corte que está sendo feito para uma cirurgia é para o seu benefício, ele interpreta aquilo como uma agressão. Então a gente, como anestesiologista, a gente tem o papel de proteger o paciente contra aquela agressão. Então são esses pilares, dentre os quais está incluído a analgesia, que faz com que a anestesia seja realizada. E a analgesia sozinha são esses procedimentos que a gente faz para aliviar, atenuar e tratar em definitivo a dor. Existem tratamentos não farmacológicos para o alívio da dor. Um deles se recomenda atividade física. Então, muitas vezes o paciente é orientado por um profissional especializado a desenvolver uma atividade física que lhe traga gratificação. Não adianta obrigar um paciente a fazer natação se ele não gosta de nadar, ele praticar uma caminhada se ele não gosta de caminhar. Então tem que ser algo que se identifique numa entrevista, que ele tenha prazer em fazer. Isso traz, a atividade física, ela promove a liberação de hormônios no nosso organismo, que nós chamamos de endorfinas, que são, vamos dizer assim, são opioides endógenos. Né? São medicamentos para dor que o próprio organismo produz e libera na circulação mediante atividade física. Então isso traz, além do alívio da dor, uma sensação de prazer muito grande, que faz com que o paciente tenha vontade de voltar a fazer aquela atividade. Isso melhora o seu dia a dia, melhora a sua relação social, melhora a sua condição física e muitas vezes atenua inclusive o seu processo de dor. E em que casos, doutor, além do analgésico, são utilizados outros esforços, como por exemplo de reabilitação, psicoterapia e tratamento psiquiátrico de suporte? Porque imagino que muitos dos pacientes que sentem dor permanentemente também podem sofrer depressão, porque atrapalha muito a vida cotidiana, né, do paciente. Certo. Voltando ao início, o nosso grupo ele é multidisciplinar. E por que ele é multidisciplinar? Justamente por esse motivo, porque a gente precisa dar o suporte como um todo para o paciente. Então, como tu exemplificasse muito bem, o paciente com dor crônica é um paciente, como a gente já falou, muitas vezes envolve depressão, ele não quer
o convívio social, porque a dor lhe incomoda tanto que ele não tem prazer em sair à rua, ele não consegue trabalhar, então ele se torna uma pessoa não produtiva economicamente, muitas vezes dependendo de seguro social para sobreviver, e isso traz uma angústia muito grande para o paciente. Então a gente lança a mão do tratamento psicoterápico, certo? Com acompanhamento psiquiátrico, no sentido de dar apoio a esse paciente, melhorar o seu quadro depressivo, para que ele consiga também, com isso, melhorar o seu quadro doloroso. Atividades de reabilitação são realizadas quando o paciente tem uma dor que acomete, por exemplo, um membro inferior ou um membro superior, ou algum outro grupo muscular, e esse grupo acaba sendo acometido de uma atrofia muscular, porque ele, com a dor ele não consegue mobilizar aquele membro. Então a gente lança a mão de fisioterapia, tanto ativa quanto passiva, para melhorar o tônus muscular, reabilitar aquele membro. Outras técnicas que se usa também são trabalhos manuais, para o paciente se sentir útil, começar a reabilitar a motricidade fina, ou ter uma ocupação, né? Porque às vezes o paciente está acamado num hospital por um tempo prolongado devido à sua doença de base, e acaba aquilo se tornando um sacrifício muito grande, porque a rotina do hospital é a mesma, ele não tem condições de desenvolver nenhuma outra atividade, então se utiliza de pequenos trabalhos manuais, seja desenho, seja trabalhos com o paciente que gosta de escrever, estimular ele a escrever, para que ele se sinta útil. Isso a gente lança a mão uma forma bastante frequente, para beneficiar os pacientes. A gente está falando aqui, doutor, sobre os pacientes que são atendidos por esse grupo especial do hospital de analgesia. Mas para quem está em casa e sente essa dor crônica, de que maneira ela pode buscar um tratamento e não cair na questão da automedicação, que até pode causar prejuízos à saúde em vez de beneficiar? Certo. Muitas vezes o paciente tem uma dor e ele lança a mão daquele analgésico que ele já tem em casa, que em uma outra situação já havia sido receitado. Se essa dor melhorou, ele não vai procurar atendimento médico. Agora, muitas vezes esse analgésico não é o suficiente, porque aquela dor que ele está sentindo já não é causada pela mesma situação que levou ele a ter aquele medicamento em casa. Então, se ele tomou o seu medicamento que ele usou em casa e essa dor não aliviou, ele deve procurar o médico. Ele deve procurar para saber se aquele medicamento é o adequado, se não tem que introduzir outro medicamento, e ele pode procurar o nosso grupo de analgesia. Porque a gente não trata só dor crônica, a gente trata também pacientes com dor aguda, e a gente atende, além dos pacientes internados nos hospitais, a gente atende em consultório também os pacientes. Obrigada, doutor Daniel, e até a próxima. Muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Daniel Volkind, ele que é o médico responsável pelo grupo de analgesia e cuidados paliativos do Hospital Unimed. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Até lá!